Continuando, parágrafo 17. Vamos lá. Se, portanto, quando o analista dá ao sujeito a chave de seu sintoma, este nem por isso deixa de persistir nele. Quer dizer, não é pelo fato que você deu ao analisante a chave do sintoma dele. Sim, é o que vem junto. Sim, mas pictus, é o que cai junto. É o que acontece naquele momento e aí fica aquela marquinha. Então, se, portanto, quando o analista dá ao sujeito a chave de seu sintoma, este nem por isso deixa de persistir nele. É que o sujeito resiste a lhe reconhecer o sentido. E daí se conclui que é essa resistência que convém, antes de mais nada, analisar. Aí, tratar em análise é complicado. Você está percebendo que aquele nó ali é complexo, né? Freud vai falar muito no modelo da cebola, daqui a pouco vai aparecer. Você não vai catucar lá, porque se for catucar lá, ali você não anda. E aí o camarada resiste. Não é nada disso. Aí você fala assim, não, mas então eu tenho que entender por que você não está querendo aceitar. É chamada a análise da resistência, é a pior coisa que você faz. Entendeu? Mas eles faziam. Entenda-se que essa regra ainda confia na interpretação, mas é da verdade do sujeito onde se irá buscar essa resistência, que dependerá o desvio que se anuncia. Você precisa ter aquela jeitinho para descobrir de dentro da verdade do sujeito de onde é que surgiu aquilo. E fica claro que a noção tende a tomar o sujeito como constituído em seu discurso. O discurso dele, tem uma espécie de uma afinidade. Basta que ela busque sua resistência fora desse mesmo discurso para que o desvio seja irremediável. Então, aí pronto. Aí não mais se voltará a questionar em seu fracasso a função constitutiva da interpretação. Então, interpretar é um ato que faz você desfazer, desmontar aquilo. Não é devagar. Mas aí, o negócio aqui é que não estava bom já. Esse movimento de demissão no uso da fala justifica dizer que a psicanálise não saiu desde então de sua doença infantil, termo que ultrapassa aqui o lugar comum por toda a propriedade que retira do impulso desse movimento, no qual tudo se escora com efeito no passo em falso do método acobertado pelo maior nome da psicanálise de criança. Agora ele aqui vai atacar Melanie Klein. A noção de resistência, contudo, não é nova. Freud reconhecera seu efeito desde 1985, como manifestando-se na verbalização das cadeias discursivas, em que o sujeito constitui sua história, processo cuja concepção ele não hesitou em converter em imagens, representando essas cadeias como englobando com seu feixe o núcleo patogênico em torno do qual elas se dobram. Foi aí que ele criou o modelo da cebola. A cebola, ela tem uma capa aqui. Aí você tira, tem outra capa. Você tira, tem outra capa. Você tira,
E tem um núcleo lá dentro. Em torno do qual elas se dobram, para deixar claro que o efeito de resistência se exerce no sentido transversal ao paralelismo dessas cadeias. As cadeias estão assim, se você botar aqui assim, você vai ver toda a resistência, né? Você tá com uma cebola, corta, você vai ver aquele monte de cadeias de resistência. Uma vai cobrir na outra, que vai cobrir na outra, que vai cobrir na outra. É o modelo da cebola. É o segundo modelo que Freud criou. Primeiro foi o da laguna, depois foi o da cebola. Freud chegou até a enunciar matematicamente a fórmula da proporcionalidade inversa desse efeito, à distância do núcleo, na cadeia em processo de memorização, nela encontrando, por isso mesmo, a medida da aproximação efetuada. Aqui Freud diz: quanto mais próximo do núcleo, maior está a resistência. O Freud vai chegar a essa conclusão. Aqui fica claro que, se a interpretação da resistência que está em ação nessa cadeia de discurso distingue-se da interpretação do sentido, pela qual o sujeito passa de uma cadeia para outra mais profunda, é no próprio texto do discurso, no entanto, que a primeira se exerce, inclusive em suas ilusões, seus enganos, suas distorções, suas elisões, ou seja, a supressão da vogal final, por exemplo, d'água, né? De água, d'água, e suas lacunas e suas síncopes. A síncope é uma extinção da forma no interior do vocábulo. Então, nesses movimentos é que você vai vendo ao longo do discurso essa resistência e amainando. A interpretação da resistência descortina, pois, a mesma ambiguidade que analisamos acima na posição do ouvinte e que aqui retoma a pergunta: quem resiste? Ela é vaguíssima, porque quem que resiste? É o eu do analista? É o eu do paciente, entre aspas, porque agora se chama paciente? Resposta: o eu respondia à primeira doutrina, aí incluindo, sem dúvida, o sujeito pessoal, ou seja, o eu mesmo, não o sujeito do inconsciente, mas unicamente pelo ângulo indiscriminado da sua dinâmica. Quer dizer, a gente achava que era uma questão da consciência, era uma questão de determinação. O cara estava resistindo porque estava resistindo. É nesse ponto que a nova orientação da técnica precipita-se num engodo, numa cilada. Ela responde da mesma maneira, desprezando o fato de estar se opondo ao eu, no sentido do ego de novo, cujo sentido, o seu oráculo, Freud acaba de modificar ao instalá-lo em sua nova tópica, precisamente no intuito de assinalar claramente que a resistência não é privilégio do eu, mas também do isso e do supereu. Todo mundo tem presença forte aí. O eu resiste porque tem que comandar aquela pressão do do isso, e o supereu
é uma espécie de régua de medida para ver o quanto que você está fazendo a coisa direitinho. Então, todo mundo resiste. A partir de então, nada mais desse derradeiro esforço de seu pensamento seria realmente compreendido, como se vê pelo fato de os autores da onda da virada ainda estarem revirando em todas as suas faces o instinto de morte, ou se atrapalhando com aquilo que o sujeito deve propriamente identificar-se no eu ou no supereu do analista, sem dar um passo que valha, porém, multiplicando cada vez mais um contrassenso irresistível. Aqui é devagar. A partir de então, nada mais desse derradeiro esforço de seu pensamento seria realmente compreendido, como se vê pelo fato de os autores da onda da virada, já não é mais a teoria do eu, já é a Melanie Klein agora, ainda estarem revirando em todas as suas faces o que eles chamam de instinto de morte. O problema é o seguinte, a palavra das trip. Freud fala em instinct e trip. Instinto é uma coisa, por exemplo, o salmão vai subir aquele rio, ele já sabe que ele vai morrer para poder procriar. O louva-a-Deus vai num coito único da vida dele sendo comido pela fêmea enquanto ele vai tendo relações sexuais com ela. É o único coito. Isso é do instinto de morte. A pulsão de morte é outra coisa. É da teoria pulsional. Então, eu vou ter que voltar a esse parágrafo, porque está ficando muito grande esse negócio aqui.